Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Amém. Muito povo bom. Vamos juntos? Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente, andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre da doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: são 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhes o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre desta prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra de Deus. Que maravilha, senta aí comigo. Olha, quando nós lemos um texto do Evangelho, seja ele qual for, nós precisamos, a primeira coisa é imaginar a cena. Diga comigo, imaginar. Vamos dizer juntos? Imaginar. Veja, Jesus estava na sinagoga. Jesus estava na sinagoga. E o que é que acontece? Ao chegar na sinagoga, Jesus se depara com quem? Com uma mulher que estava o quê? Olha aí, encurvada. É o primeiro sinal. Mas só que São Lucas vai nos explicar muito mais. Presta bem atenção o que é que vai dizer. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Deixa eu te dizer, que nem toda doença, ela é espiritual. Nem toda doença é espiritual. Mas toda doença, ela alcança o seu espírito. Primeiro ensinamento para você nessa noite. Nem toda doença é espiritual, mas toda doença, ela alcança o seu espírito. Veja, São Lucas tratava aqui muito fortemente desta situação sobre que esta mulher estava possessa, possuída
por Satanás, que a detinha doente. E Jesus olha aquela mulher. Diga comigo: Jesus olhou aquela mulher. Aquela mulher não pediu nada a Jesus. Aquela mulher não falou nada para ele. O Evangelho não relata isso. E se assim tivesse acontecido, era essencial que o evangelista colocasse essa realidade. Aquela mulher não pediu nada. Aquela mulher não falou nada. Porque esse Evangelho, ele quer nos ensinar. E você e eu precisamos entender que a graça antecede o mérito. A graça de Deus antecede o nosso merecimento. A graça de Deus chega primeiro. A graça de Deus alcança primeiro. A graça de Deus vai primeiro. Antes de qualquer mérito, antes de qualquer pedido. E eu sempre digo a você, que tendo o Espírito Santo te trazido aqui nesta noite, diga amém. Amém. Tendo o Espírito Santo te trazido aqui nesta noite, é porque esse texto do Evangelho, a palavra de Deus, Jesus quer falar com você, sobre esta situação que está dito aqui. Em algum momento, não por mérito meu, coitado, não por mérito meu, nem por capacidade minha, nem de meus irmãos, mas se o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, em algum momento, algum de nós vai falar algo ao seu coração, por graça de Deus. Porque veja, aquela mulher não pediu nada a Jesus. Mas Gustavo, como é isso? Eu estou te dizendo, ela não pediu nada a Jesus. Mas ela estava no lugar certo. Aonde é que ela estava? No templo. Catuca a pessoa que está do seu lado, diga, ela estava no templo. Entende porque às vezes nós perdemos a graça de Deus? Porque nós não estamos no templo, nós não estamos na igreja, nós perdemos a graça de Deus, nós trocamos por qualquer situação, nós deixamos de lado e deixamos a graça de Deus passar, porque muitas vezes nós não estamos aonde Deus está. Gustavo, mas você já disse, eu já vi muitas pessoas dizendo que Deus está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, até porque Ele é Deus e Senhor. Entretanto, só quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dEle, é que Ele garante a sua presença. Entende? Então presta atenção. Aquela mulher que estava enferma por uma doença certamente que se apropriou dela e que precisava de libertação, e essa doença espiritual dela, essa opressão que ela tinha, alcançava o seu corpo, fazendo com que ela ficasse o quê? Encurvada. O que acontece? Ela não precisou falar. Ela estava no templo. Porque muitas vezes você tem que parar de raciocinar as coisas de Deus como você raciocina as coisas do mundo. Você acha que porque você precisa, você tem que estar o tempo inteiro pedindo a Deus. Eu preciso, então eu tenho que ficar o tempo inteiro pedindo a Deus.
Eu quero te dizer que não. Sabe por quê? Porque isso é falta de confiança. Gustavo, será? Quem pede o tempo inteiro ao Senhor é sinal de falta de confiança. Porque se você crer, só basta você pedir uma única vez e guardar no seu coração a certeza de que Deus ouviu. Diga comigo, eu só preciso pedir uma única vez e eu sei que Deus me ouviu. Percebe? Essa mulher, certamente ela entendeu isso. Essa mulher entendeu. E essa mulher, ao entender, ela estava no templo. Porque muitas vezes a sua e a minha reação, quando Deus não nos atende no tempo certo, é o que? Eu vou embora. Eu não vou mais não, vou nada. Faz tanto tempo que eu pedi isso a Deus, Deus não me escuta. E você começa a estabelecer na sua cabeça, situações as quais você se diz decepcionado com Deus, porque Deus não te atendeu. Entende? A pessoa que está do seu lado aí, ou talvez você mesmo, pode estar com esse sentimento hoje no coração, de querer desistir, de dar a última chance a Deus, porque Deus tem que te atender. Deus não tem que te atender, porque antes mesmo de você pedir, Ele já sabe do que você precisa. Então a sua vida tem que falar mais do que a sua boca. Os seus lábios têm que dizer menos e a sua vida tem que falar mais. Sabe por quê? Porque se você permanece no templo, na igreja, perseverando, mesmo com a sua doença, vai chegar uma hora que você nem precisa falar. Deus vai só operar. Diga amém. Amém. Entende? Nem precisa falar, Deus vai só operar na sua vida. Aquela mulher, se estava há 18 anos enferma, ela já tinha motivo de sobra para ter ido embora, mas ela não foi. Ela perseverou na presença. E estar na presença de Deus, estar no lugar aonde Deus está, é aquilo que nós podemos chamar de confiança filial. Porque mesmo sem te atender, você permanece ali, como filho, ouvindo e confiando no Senhor. Por isso que você deve perseverar, e não desistir, e não ir embora, e não ir para outro lugar. Porque mesmo que Deus não te atenda, mesmo que Deus te dê, você vai dizer assim, Ele me deixou para lá. Deus nunca vai deixar ninguém para lá. Deus muitas vezes permite que a doença chegue à sua porta, para provocar na sua vida uma verdadeira o quê? Libertação. Presta bem atenção. Deus muitas vezes permite que algo chegue à sua vida, porque Ele quer muito mais. Primeiro Ele liberta, depois Ele cura. Mas qual a diferença, Gustavo? Aqui eu podia te explicar um pouquinho, porque São Lucas escreveu o Evangelho em grego, e algumas dessas palavras indicam que aquela mulher, ela estava como que acorrentada espiritualmente. Mas eu não vou me deter nisso. Eu só quero te dizer que primeiro Jesus liberta, depois Ele cura. Então eu quero te dizer para você que há muito tempo pede a sua cura, pede a cura para
a sua família, alguém de sua casa, eu quero te dizer, antes Jesus tem que te libertar. Antes Jesus tem que te libertar. Antes Jesus tem que tirar você das prisões do pecado, das situações que te acorrentam longe de Deus. Porque eu não preciso aqui exemplificar. Você sabe muito bem o que é que te aprisiona e te mantém longe de Deus. Você sabe quais são as suas práticas que te mantêm longe de Deus. Você sabe o que é que você faz que te mantém longe do Senhor. Então deixa eu te dizer, por que é que você não para? Por que é que você não para? Porque muitas vezes, você quer a cura, mas você não quer a sua libertação. Você quer que Deus te atenda por uma situação momentânea, exterior, mas você não quer deixar que Jesus te liberte dos teus vícios, das situações mais escondidas, porque o vício ainda é interior. O vício da mentira, da pornografia, o vício do adultério, o vício de tantos pecados. Você não quer se libertar, você quer se curar, mas você não quer se libertar. Eu quero te dizer que a mentira e a fofoca te aprisionam muito mais do que a doença que você recebeu em diagnóstico. E é preciso você entender essa diferença que há, esta situação que há. É preciso você perceber que Deus quer libertar a sua vida, e que a libertação vale muito mais, porque a libertação trata da sua salvação, a libertação trata da sua felicidade plena no céu. É preciso você entender, é preciso você perceber que primeiro Deus liberta e depois Ele cura. Então, pega aí comigo a sua Bíblia. Se você vê aí, no versículo 12, leia comigo o versículo 12 e o versículo 13. Versículo 12: Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: Estás livre da tua, vamos dizer juntos? Estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela o quê? Vamos, gente, falar? Ela se, vírgula. Quem é bom de português? Levanta a mão. É bom de português? O verbo glorificar, ele está classificado em que tempo gramatical? Gerúndio. Muito bem, vamos aplaudir aí, ó. Bom de português. Isso significa o quê? Que ela estava se endireitando e ao mesmo tempo estava como? Glorificando. O que é que significa glorificar, Gustavo? Quando eu glorifico a Deus, eu estou atribuindo a Ele o reconhecimento por aquela obra que está realizando. Diga comigo, glorificar. É reconhecer o que Deus está fazendo. Entende? Aquela mulher, na hora em que Jesus impõe as mãos sobre ela, e ela começa a se endireitar, ela vai se endireitando e vai como? Glorificando. Diga comigo, glorificando a Deus. Ou seja, ela vai sendo curada na medida em que ela reconhece o quê? Que Deus está operando. Diga, bata no seu peito e diga: eu quero
ser desse jeito, Jesus. Ver a tua obra acontecendo e eu glorificando. Olha mesmo, gente, presta atenção. É muito ensinamento. Por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Porque você precisa entender que a libertação que Deus quer operar na sua vida, a libertação que Deus quer fazer na sua vida, não depende só de Deus. É preciso que, na medida em que você vai se endireitando, comece o quê? Um processo de reconhecimento de que é Deus quem faz tudo na sua vida. Ai, Gustavo, mas eu preciso me libertar. Fique na presença de Deus. Persevere na igreja. Segundo, caminhe glorificando a Deus. Não pare nenhum instante de glorificar. Porque você acha que a glorificação, presta atenção nisso, você acha que a glorificação é como o seu pagamento pelo que Deus operou. Ah, mas Deus operou isso em mim, então eu vou glorificar a Deus por isso. Coitado, não tem nem como pagar a Jesus. A gente nem ralado, feito um milho. Se lembra como fazia pamonha antigamente? Um milho no ralador, se a gente botasse eu e tu lá ralando, a gente não pagava o que Deus faz por nós. Então, nossa glorificação, o nosso louvor, o nosso reconhecimento, nossa lágrima, não paga nada do que Deus faz. Por isso que você tem que entender, que não espere a graça começar a ser vista pelos seus olhos. Você começa antes, porque Deus já te viu antes. Não sei se deu para você entender. Balança a cabeça se sim ou se não, para eu saber daqui. Deu ou não? Se Jesus chegou no templo, e antes que aquela mulher se manifestasse, ele viu aquela mulher, e já disse: mulher, como foi que ele disse lá? Ao vê-la, Jesus chamou e disse: estás livre da tua doença, sem ela nem pedir. Ela perseverou durante 18 anos. A coluna daquela mulher devia estar um traste, era dor para todo lado. Se você está com dor de cabeça, você desiste de vir para o grupo de oração, para a missa de domingo. Você diz: eu estou morta. A mulher fazia 18 anos que andava encurvada. Entende? E nem tinha gelol naquele tempo. Entende? Ela estava lá. Ela perseverou. Ela buscou a sua libertação. Ela buscou a sua cura. E Jesus começou a operar. E Jesus começou a operar, mas ela disse: epa, aquilo que está acontecendo na minha vida só pode ser a graça de Deus. Aquilo que está acontecendo comigo só pode ser a graça de quem? De Deus e de mais ninguém. Por isso que então, na hora em que aquela mulher começou a ser endireitada, ela disse: é Deus que está fazendo, é Deus que está fazendo, e eu vou glorificar, é Ele quem faz tudo. Percebe? Assim deve ser o seu processo de libertação. Assim deve ser o meu processo de libertação. Eu não preciso ver concluído aquilo que eu sei que Deus está fazendo. Presta atenção, meu irmão. Você só quer glorificar a Deus quando você vê a obra dele terminada. Eu quero te dizer, está errado. É no gerúndio, é ao mesmo tempo, é concomitantemente, é glorificando, é sendo endireitada e glorificando. Então você precisa se desarmar e entender que Deus não depende do seu reconhecimento, mas é o seu reconhecimento que vai sinalizar que é Deus que está fazendo tudo na sua vida. Diga amém. Amém. Entende? Então para de querer entender
as coisas de Deus como você entende as coisas do mundo. É totalmente diferente. É totalmente diferente. E aí presta atenção. Eu te disse que era para você imaginar comigo como é um evangelho. E a gente imaginou Jesus e aquela mulher. Só que no final do evangelho se apresenta outro personagem. Qual? Quem, melhor? Quem? O chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga. Ele se apresenta ali. E o que é que esse homem tem? Um coração endurecido. Diga comigo, coração duro. Cuidado. Olha para mim. Cuidado. Tem hora que nós estamos dentro da igreja. Tem hora que nós estamos dentro da igreja e nós temos um coração endurecido para aquilo que Deus está fazendo na obra, para aquilo que Deus está operando na vida. Nós temos um coração endurecido. Às vezes o seu coração está endurecido porque você não está vendo as coisas de Deus acontecendo dentro de sua casa. Você não está vendo Deus operando na vida daqueles que você ama, na vida do outro. Muitas vezes você tem o coração endurecido, você pergunta assim: por que é que na vida dele acontece e na minha não? Por que é que com ele aconteceu e na minha não? Por que é que com ele acontece, ele pede e acontece e na minha não? Eu quero te dizer, hipócrita. Se você está perseverando, se você está caminhando, glorifica a Deus e deixa Deus agir na tua vida e esquece, porque não existe limite, não existe forma. Ele foi dizer: Jesus, tem 6 dias para você. Jesus não, ele falou lá para o povo: tem 6 dias para vocês virem aqui pedir a cura. Aí vocês querem vir no sábado pedir? Jesus disse: tu solta o teu jumento e o teu burro para comer, e tu não quer que o povo aqui venha ser curado a qualquer dia, a qualquer hora. Você vem atrás da graça de Deus de todo jeito, de todo tipo, com pecado, e você não quer que o outro, tão pecador como você, seja curado e libertado. Eu quero te dizer, hipócrita, hipócrita do coração duro. É preciso você entender que a graça de Deus age, diga comigo, no tempo dele. Vamos dizer coragem, minha gente, está em casa, está transmitindo, o povo vai dizer: o povo está fraco demais. Vamos dizer juntos: no tempo dele, na hora dele, e do jeito dele. Entende? Jesus vai fazer na hora dele, do jeito dele, da forma dele, quando ele quiser. E você só faz uma coisa: é glorificar. Para de reclamar, para de murmurar que está demorando, que não sei o quê, que você não consegue, que você não entende, que você não sabe. A gente não vai saber, a gente não vai entender, a gente não vai ter ciência, a gente não vai ter nada, a gente não vai compreender nada. Eu só quero te dizer, a sua resposta tem que ser glorificação a Deus. E o que é glorificar? É reconhecer que Ele é Deus, e pronto. Se está demorando é porque é o melhor para mim. O Senhor é Deus, eu não estou vendo. Se eu não sei como vai chegar, Jesus, se todas as portas fecharam, eu quero te glorificar, porque tu estás vendo, tu és Deus, eu não sou. Como é que vai ser essa cura? Eu não sei, o Senhor sabe, então vai ser na sua hora e não na minha. De que jeito vai acontecer, Jesus? Eu não sei, o Senhor sabe, então na hora certa eu sei que vai acontecer. Isso é glorificar a Deus. Isso é glorificar a Deus. Jesus não chegou o diagnóstico, eu não sei qual é o diagnóstico, o médico não sabe, mas o Senhor já sabe qual é. Então vai na frente, Jesus, vai resolvendo aqui, e até quando Ele descobrir. Entende? Isso é glorificar a Deus. Jesus, eu não sei como é que eu vou pagar essas minhas contas, mas o Senhor sabe como é que está a situação, o Senhor sabe como eu agi. Então vai resolvendo aí, que eu estou aqui, mas eu sei que vai resolver, porque o Senhor é Deus e eu não sou. Isso é glorificar a Deus.
Agora, se você fechar o seu coração, se você se apegar à lógica humana, se você se apegar ao entendimento humano, como esse chefe da sinagoga se apegou, Jesus vai te chamar hipócrita. Você ia para o grupo de oração, você ia para a missa, você andava com camiseta de Jesus, você repostava tudo da igreja, mas você não descobriu a graça que há por trás de me glorificar. Então, se você veio hoje aqui para o grupo de oração para pedir, eu quero te dizer, antes que a palavra chegasse à tua boca, livro dos Salmos, Deus já sabia o que é que você vai pedir. Antes que a palavra chegasse aos teus lábios, Deus já conheceu, porque Deus sonda o teu coração, Ele já sabe de todas as suas necessidades. Então, antes de você abrir a boca para pedir, tenha a confiança filial de que Ele já ouviu a sua oração, Ele já ouviu o seu clamor, Ele já ouviu a sua prece, Ele já sabe da sua dor, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe de tudo aquilo que você está vivendo. Então a sua reação deve ser apenas uma: qual? Glorificar a Deus. Que maravilha, que maravilha. Deus falou ao seu coração, Deus falou ao seu coração, você entendeu, você entendeu. Então eu quero só te dizer uma coisa: põe em prática hoje, começa hoje, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Porque se essa mulher tivesse dito: não, hoje eu não estou não, hoje eu estou com as pernas muito inchadas, eu vou embora para casa. Já fazia 18 anos que ela esperava, e por uma besteira ela foi embora. Não, depois eu vou, eu não estou bem, deixa de frescura. Levanta a tua cabeça e começa a glorificar a Deus hoje, mesmo o sangue dando na canela. Você vai dizer assim: eu glorifico a Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu só sei que Deus já entendeu tudo, Deus já sabe de tudo, Deus já está resolvendo tudo, e eu não estou entendendo nada, mas eu que me importa, eu não vou entender mesmo, é Deus que tem que entender tudo. Então diz para a pessoa que está do seu lado: se orienta, não perde tempo, glorifica a Deus. Amém? Aplaude a pessoa que está do seu lado. Ele entendeu, e você também entendeu. Então, que quando a gente for louvar ao Senhor aqui, que esse lugar se torne repleto da glória de Deus, que os anjos subam e desçam nesse lugar com a glória de Deus. Amém?